Olá, finalmente! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Fala Meu Jovem. Finalmente estamos na área. Deixei vocês ficarem hypados, deixei vocês criarem expectativas até esperando o nosso vídeo. Muita gente me chamou lá nas nossas redes sociais perguntando: você viu o filme? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? E finalmente chegou o grande dia. E hoje vamos falar de Pantera Negra 2, Wakanda para sempre. E eu estava ansiosíssimo para gravar esse vídeo. Nos últimos dias, desde quando eu vi o filme, né? Foi bem difícil mesmo. Não é qualquer filme, não é só um filme de super-heróis. Deixo bem claro aqui e já repito e cravo mais uma vez. Pantera Negra foi, é e será o melhor filme de 2022. Tá bom? Quem discordar, tudo bem. E quem concordar, segue o baile. Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia. Prometo ser breve, prometo não, como eu não quero dar spoilers, mas eu quero criar hype em quem ainda não assistiu e ver se quem já assistiu concorda com os meus pontos, tá bom? Mas prometo não ter nenhum spoiler e ser breve, mas se vocês gostarem do vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal, ativando o sininho também, que é de graça, é só descer aqui, fazer pique, não mata ninguém e ainda é de graça. O que é de graça hoje? Nada, só o seu like e a sua inscrição no nosso canal. Valeu! E se vocês gostarem muito desse vídeo, eu prometo fazer um outro vídeo com spoilers. Aí a gente teoriza, a gente viaja, tem muita coisa boa também para teorizar. Então já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? E sem mais delongas, bora para esse vídeo maravilhoso de Pantera Negra 2, Wakanda para sempre. Então vamos lá, sem mais delongas, já quero deixar claro para você que o formato desse vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Prometo ser curto, pretendo ser curto, porque quanto mais a gente se aprofunda, mais perto da zona do perigo, que é o spoiler, a gente caminha. Então, quanto mais breve eu ser, melhor, pra gente não dar nenhum spoiler pra você que tá aqui e ainda não assistiu o filme, tá bom? Mas eu quero separar e falar de 8 pontos sobre o filme. Não é nem pontos positivos nem negativos, são os pontos que mais me impactaram no filme, tá bom? Então, são 8 pontos. Já começo te avisando, o que eu preciso assistir para poder assistir Pantera Negra? Só relembrando você que não estamos mais naquela fase, naquele momento da Marvel, onde você precisa assistir tudo para poder saber de uma história. É tudo novo. Então, o que você precisa assistir para poder ver Pantera Negra ou Wakanda para sempre? Você precisa assistir Guerra Civil, que é da fase 3 da Marvel, só porque o Pantera Negra aparece lá. E em primeiríssimo e único, talvez, é assistir o primeiro filme do Pantera Negra, para você saber o mínimo da história do Pantera Negra e de Wakanda. Beleza? Já dito isso, vamos agora caminhar pelos 8 pontos que eu quero abordar nesse vídeo. Começando com o mais óbvio. Então vamos lá. Primeiro ponto, homenagem. Cara, se Ryan Coogler, diretor, quis fazer uma homenagem para Chadwick Boseman, ele não fez só uma homenagem, como eu já disse, ele fez uma obra de arte. Que filme maravilhoso. E já digo e repito, não tem nenhum spoiler nisso, pelo simples fato de que era óbvio que isso viria a acontecer. O filme do início ao fim é uma homenagem a Chadwick Boseman. Não tem um minuto sequer que você não olhe para a esquerda ou para a direita e veja e sinta no filme a presença grandiosa que é do Pantera Negra, do T'Challa e principalmente de Chadwick Boseman. Não tem como. Então esse filme é uma perfeita e linda homenagem. Parabéns a Ryan Coogler, diretor. Parabéns a todos os envolvidos, os atores. Eu sei, eu conversei muito isso com algumas pessoas, principalmente as que já assistiram, e até quando eu saí do cinema foi uma das principais coisas que eu pensei. O quanto deve ter sido difícil, não só para o Ryan Coogler, o diretor, mas para todos os atores e até os novos, porque Chadwick Boseman tinha uma grande personalidade e era muito importante.
Porque o Chadwick Boseman, quando ele se torna o Pantera Negra, ele se torna o primeiro herói negro da história dos quadrinhos que ganhou um filme solo. Então, isso foi tomado uma proporção imensa. E o quão grandioso foi o respeito que ele adquiriu, tanto no cinema quanto fora. Então, isso é uma homenagem que tem que ser guardada, tem que ser aplaudida de pé por Ryan Coogler, pela Marvel, pelos seus parceiros ali que trabalharam, né, no primeiro filme e voltaram no segundo. Eu sei que foi muito difícil emocionalmente e psicologicamente para a galera, mas foi assim, impecável. Se era para ter sido uma homenagem, se o Ryan Coogler tivesse que falar, pô, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Cara, ele pensou direitinho, ele fez, ele colocou todos os pingos nos i e mostrou que ele era assim, como ele dizia, e o próprio Chadwick Boseman dizia, que eles eram grandes amigos. Porque foi uma homenagem de um grande amigo para outro. Então, assim, palmas para a Marvel, que deixou acontecer, não só porque precisava acabar uma fase ou um ano com um baita filme, mas deixou que uma homenagem fosse feita no filme, do início ao fim, e parabéns a Ryan Coogler, que apesar de, eu tenho certeza, todo o sofrimento que foi só de escrever o roteiro sem ele, sem Chadwick Boseman, sem o Pantera Negra, principalmente tendo o Chadwick e o Ryan Coogler como grandes amigos. E eu tenho certeza que Chadwick Boseman olha tudo isso, entra em prantos, bate palmas, porque sim, é uma grande homenagem ao nosso eterno Pantera Negra. Continuamos falando no segundo ponto, que é a história. Cara, que filme maravilhoso em quesito de história. E eu não vou me aprofundar muito, nem dá, porque seria o maior spoiler, né? Você falar da história sabendo que eu já vi o filme. Mas assim, o filme tem 2 horas e 41 minutos, especificamente assim. Se tornou o terceiro filme mais longo da Marvel nos cinemas, perdendo apenas, né, ficando atrás apenas de Ultimato, Guerra Infinita, tá? É o terceiro filme mais longo da Marvel, mas é um filme que você não vê passar. Cara, o filme te prende, seja a parte de contexto histórico, seja a parte emocional, seja as lutas, que isso é óbvio, tem nos trailers, sejam as lutas, que não é só isso que tem, como eu disse, esse não é um filme sobre super-heróis. Isso é uma história, tá? Isso é um filme, é uma história. Seja ficção ou não, contaram uma bela história. E eu digo mais, seja do lado de Wakanda e seja do lado de Talocan, do Namor. Contaram uma bela história e foram minuciosamente perfeitos em quase 3 horas de filme, tá bom? E você não vê passar. Então assim, se fosse 3 horas, se fosse o filme mais longo, você não vê passar. E todas as brechas, todos os pontos iniciados são finalizados. Tem começo, tem meio, tem fim, não é um filme perdido, não tem ponta solta, não tem furo de roteiro. O mais louco Marvete da vida talvez pegou 1 ou 2 furos de roteiros, mas isso não dá para culpar diretor ou elenco, porque teve complicações óbvias, como eu já disse no ponto anterior. Mas é um filme que te prende do início ao fim, te agarra e você emocionalmente, até com emoções de raiva, estresse, alegria, tristeza, são todas essas que vêm em você e você fica tão preso no filme que você não vê o tempo passar. Quando acabou, você fala, pô, já foi? Mas você vai olhar, já passou 2 horas, 3 horas. Então, parabéns, uma história impecável, pontos certíssimos encaixados, início, meio e fim. E aquele fim da Marvel, né? Um fim que nunca tem um fim exatamente. Quem tá ligado, pegou. Então, assim, uma ótima história, um bom contexto, bons encaixes, nenhuma coisa perdida, não perderam a mão em nenhum momento. Então, parabéns, uma ótima história cativante. E esse é o meu segundo ponto. Uma ótima história que prendeu a gente, mesmo com 3 horas dentro do cinema. Não pareceu que a gente ficou 3 horas, mas pareceu que um bom filme me prendeu e que me deixou muito feliz. Eu entro aqui no meu terceiro ponto, que
para mim, não é nem que foi frustrante, mas que eu não esperava, que é alguns coadjuvantes que foram bem fracos. Mas, como eu disse, não me frustra, porque a história, como eu disse no ponto anterior, a história não deixaria que desta vez, como no primeiro Pantera Negra, os coadjuvantes tivessem tanta relevância assim. Entendeu? Por exemplo, coadjuvantes. Okoye. Okoye teve seus momentos de ápice no filme. Okoye é líder das Dora Milajes. Teve um contexto histórico muito profundo na história dela, mas teve um momento que ela deu uma desaparecida. Então, tipo assim, ela meio que nesse filme ela se tornou uma personagem bem secundária. Nakia, interesse amoroso do Pantera Negra, na mesma situação. Ela aparece, assim como a Okoye, mas não, ela tem a sua relevância em um ponto de êxtase aqui, mas aí ela, né, some, podemos assim dizer. Não é some 100% do filme, tá? Mas ela cai o rendimento porque existe uma história maior, entendeu? Por isso que eu tô falando que não é frustrante, porque Okoye, Nakia, e aí entra o M'Baku, que é o líder dos Jabari, da aldeia, da tribo de Wakanda, que no começo, lá no primeiro Pantera Negra, era mais que arqui-inimigo, e hoje eles são aliados, todos ali. Mas esses três principais que são coadjuvantes e retornam em outros filmes, Guerra Infinita, em Ultimato, agora em Pantera Negra 2, Wakanda para Sempre, eles ficam muito como secundários, eles têm seus ápices, eles têm os seus momentos, mas eles perdem força porque a história que está girando em torno de algo maior no filme, que é a perca, que é o luto, que é a família real, que é Talocan, que é o Namor, acaba que entra muito acima deles, e esses que um dia foram coadjuvantes se tornam meio que personagens secundários. Então, no meu terceiro ponto, talvez é um ponto negativo. Personagens que são importantes se tornaram mais que coadjuvantes, caíram para secundários, porém, como eu disse, não é 100% negativo pelo fato de que eles acabaram sendo engolidos pela história. Então a culpa não foi deles, é da grandeza que a proporção da história se tornou, né? E eu entro aqui no quarto ponto. E o meu quarto ponto, ele vai começar abrindo a porta para a segunda parte do vídeo. Que aí vocês vão me entender. O quarto ponto eu titulei como Legado do Pantera Negra. Porque assim, a gente falou de tudo que rodeou o filme fora. Mas a gente também tem que trazer agora o que rodeia o filme. Se a gente teve, infelizmente, a perca do ator Chadwick Boseman, isso fora da tela, do cinema, dentro, no contexto da história do filme, também é muito pesado. Porque é um legado. Pantera Negra trouxe um legado. O Pantera Negra, ele é como se fosse um deus para uma nação. Porque, além de um herói, o Pantera Negra era um rei. Além de um herói, o T'Challa era um rei, um governante. E, em uma sentada só, uma nação e um mundo inteiro não perde apenas um herói, mas perde o seu rei, o seu governante. E todo o marco e todo o contexto histórico que o Pantera Negra trouxe, agora eu tô falando do personagem, trouxe para a história, para o contexto histórico de Wakanda, a guerra lá em Ultimato, em Guerra Infinita, até a introdução dele lá em Guerra Civil, foi algo marcante, que agora trouxe a perca dele. É um herói que se vai, é um governante que se vai, e um mundo e uma nação que perdeu o seu principal vislumbre de luz, podemos assim dizer. Que foi a Wakanda perdendo o seu guerreiro, o seu líder, perdendo o seu principal, a sua principal esperança, e ao mesmo tempo tendo que aprender a lidar também com a perca do seu governante, que é quem lidera, que é quem toma as decisões. E aí é onde eu falei que abre o legado do Pantera Negra, aí é onde abre a porta para a segunda parte do vídeo, que eu vou começar falando sobre a Shuri, Letitia Wright, que foi a principal, eu acho que impactada
E agora eu falo da Shuri. A irmã do Pantera Negra foi a principal impactada pela perca do seu irmão. Que nitidamente, desde o início do filme até o final, nós vemos que o quanto ela ficou abalada emocionalmente, mas principalmente psicologicamente. Então, a Shuri não foi, e aqui muitos podem discordar, mas para mim ela não foi o principal ponto alto do filme, apesar de muita coisa ter rodeado nela e a história ter caminhado muito por ela. Ela não foi o grande ápice do filme, mas a importância que foi inserida nela no filme foi necessário, e ela foi meio que o peso da balança entre Wakanda e Talocan, entre rainha, rei, entre governo. Então isso foi muito legal. Ela foi a principal personagem que sofreu com a perca do irmão, mas principalmente com o legado do Pantera Negra, que tinha que ir para algum lugar. E ela foi a principal afetada nisso, e eu acho que isso trouxe à tona toda a dor emocional, toda a dor psicológica, que é o que caminha o filme nas costas dela, até que em um momento, isso é óbvio, isso está nos trailers, até que em um momento ela cai na realidade e toma certas atitudes. Muitas delas me surpreendeu, mas para mim foi muito necessário que isso acontecesse para que pudesse ser tratado. Então, a Shuri é uma das principais personagens que eu pego o contexto dela e a história dela dentro desse filme e repito, Pantera Negra não é um filme sobre super-heróis. É um filme, é uma história de vida, seja de uma personagem fictícia que não existe como a Shuri, é uma história de vida. É uma pessoa que teve dores, percas e teve que saber lidar com isso, mas nem todo mundo é de ferro, nem todo mundo aguenta tudo, todos nós temos problemas e todos nós precisamos de ajuda. Então, por isso, Pantera Negra não é um filme de herói, é um filme de vida. E a Shuri é essa personagem que muitos provavelmente se olharão na personalidade e nos acontecimentos na história da Shuri. Depois você deixa aqui nos comentários se você concorda com o meu pensamento. Agora eu passo rapidinho aqui por uma personagem que me surpreendeu. Não porque eu não tinha expectativa nenhuma sobre ela, tá? Mas porque, por ser uma personagem nova, uma atriz nova, às vezes fica meio acanhado, realmente é coadjuvante. Só que assim, ela superou os coadjuvantes. Eu tô falando de Riri Williams, a nossa coração de ferro. Cara, que menina maravilhosa. Parabéns a Dominic Thorne, interpretou maravilhosamente a Riri Williams. Assim, é a personificação viva retornando de Tony Stark. Eu acho que assim, foi um acerto da Marvel trazer a personagem e trazer a atriz Dominic Thorne. Para mim, uma das melhores aquisições e introduções, tanto de um personagem quanto de uma atriz. Parabéns, eu gostei muito. Alguns pedacinhos da história de origem dela são exatamente como nos quadrinhos. E claro, tivemos algumas alterações, isso é óbvio, tem no trailer. Mas assim, muito bom. Ela tem um futuro promissor, assim, grandioso. Assim, não tô falando que o Tony Stark irá retornar, tá bom? Já deixo aqui, não tem nada a ver. Mas é muito mais do que isso. É você talvez parar de depender de um personagem que não existe mais e começar a acreditar ou a crer agora em uma personagem que existe, que é muito inteligente, que é muito sarcástica, é muito engraçada e será muito importante para o futuro da Marvel. Então eu amei a introdução de Riri Williams, a nossa coração de ferro, que logo menos estará de volta com sua série solo lá no Disney Plus. E caminhando para o final do nosso vídeo, deixei os 2 últimos pontos que para mim foram os mais importantes e mais cruciais pontos. E eu começo falando dela, Ramonda. Ramonda é a nossa rainha de Wakanda.
Ramonda que, infelizmente, assim, na minha opinião, foi no filme, tá? Deixando claro aqui, no filme é a personagem que mais sofre. E isso é óbvio, né? No Guerra Civil, primeiro Pantera Negra, ela perde o marido, T'Chaka. Agora ela perdeu o filho. É ela que tem que assumir o comando de toda uma nação. É tiro para tudo quanto é lado, é invasão, é guerra, é gente querendo atacar o Wakanda. Ela sofrer pelo sofrimento da filha. E assim, magnífica, Angela Bassett, a atriz que faz a Ramonda, parabéns. E na minha opinião, ela vai entrar para ganhar o Oscar de melhor atriz, não sei se atriz ou atriz coadjuvante. Ela entra na lista, cara, não tem como. Que atuação impecável. Ramonda, maravilhosa, poderosa, empoderada. Que mulher. Que mulher. Mostrou que tem força, mostrou que tem garra, comandou o Wakanda como nunca. Talvez, ouso dizer, melhor que o seu filho, mas não tem como. O T'Challa foi impecável, mas até certo ponto, né? Mas Ramonda, incrível, se mostrou, primeiro, acho que acima de tudo, uma mãe maravilhosa, vendo a sua filha sofrendo e se doando e se entregando e sofrendo junto, vendo a sua nação sofrendo, chorando de luto e na frente de todo mundo, se impondo contra pessoas que eram contra o Wakanda, que queriam invadir, que queriam matar, bateu de frente, falou assim, essa é a minha nação, eu sou a dona da maior nação do mundo, e vocês acham que vocês podem contra nós? Maravilhoso. Parabéns, Angela Bassett, que atuação incrível. Para mim, um ponto altíssimo, um dos pontos mais fortes e importantes, dramáticos do filme e de empoderamento. Para mim, ponto positivíssimo, ácimo, não sei como que fala, mas é um ponto incrível. Angela Bassett como Ramonda. Por último, não vou falar por último, não. Eu gosto de fazer isso. Se vocês querem que eu continue esse vídeo aqui, mas, nossa, Matheus, como assim? Você falou que são 8 pontos e no último você vai deixar de falar? Porque, na minha opinião, é o ponto mais importante, mais crucial e mais, eu acho que forte de Pantera Negra 2 Wakanda para sempre, dentro e fora do cinema, fora do filme, fora das telonas. Dentro e fora. Então, talvez eu vou ter que, sem spoiler, tá bom? Dar uma caminhada mais minuciosa, conversar um pouquinho melhor com vocês sobre isso. Porque, como eu disse, esse filme é muito mais que um filme de herói. E o último ponto é um dos mais cruciais. Tudo bem que até agora, tudo que eu já falei tem o seu crucial na vida. Mas eu acho que o último ponto é o mais essencial e eu vou ter que dar uma caminhada mais sobre ele. Então eu não posso somente colocar ele aqui e te prender mais aqui, tá bom? Então o nosso último ponto eu vou deixar para um próximo vídeo, uma parte 2. Então você já deixa seu like. Deixa seu like que ajuda muito a gente, faz esse canal bombar e divulgar para os teus amigos e para as outras pessoas. Já se inscreve no canal que também ajuda a gente a ser encontrado aí pela galera. Ativa o sininho para ser o primeiro a ficar sabendo, porque logo menos a gente está de volta com a parte 2 do nosso veredito de Pantera Negra 2, Wakanda para sempre. Valeu!